Queridos amigos e irmãos, gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para uma passagem das Escrituras que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu abro no capítulo 3, gostaria de ler o versículo de número 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, ouça estas palavras: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados, distanciados, exonerados, destituídos estão da glória de Deus. Nosso título nesta noite, baseado nesta declaração do apóstolo Paulo, é a maior barreira entre o homem e Deus. A maior barreira. Queridos amigos, gostaria de colocar o dedo no número 1, o maior de todos, o maior impedimento, a maior barreira, o fator mais restringente no caminho de alguém ir a Jesus Cristo em busca de perdão, em busca de salvação. O fator mais dissuasivo em toda a história, em todo o caso, em levar uma pessoa a sentir a sua necessidade de perdão, de salvação, ir e receber a Cristo, e receber perdão e nova vida que somente Ele traz. Bem, na história, esse tem sido o maior restringente. Na Bíblia também é declarado como o maior impeditivo. Se você estudar os sermões do passado, você perceberá que pregadores no passado também apontavam para isso como o fator mais proeminente no caminho, ou melhor, como um impedimento entre um homem pecador e o Deus Salvador. E este fator, ou este elemento dissuasivo e restringente, bem, em uma sociedade como a nossa, nós poderíamos pensar talvez que fosse o ateísmo ou a prática de certos pecados específicos, mas surpreenda-se, não é isso. Segundo a palavra de Deus e na experiência da história, na experiência de crentes, pessoas redimidas também, o maior impeditivo, o maior restringente a uma pessoa reconhecer seus pecados e ir a Cristo é a autojustiça. A autojustificação diante de Deus. A confiança na própria justiça, na própria retidão. Parece algo surpreendente, parece mesmo até exagerado, mas este é o campeão, este é o número 1, o impedimento maior no caminho de um pecador ir a Jesus Cristo Salvador. Bem, é um problema bastante proeminente no Novo Testamento. O Senhor Jesus condenou muitas vezes os fariseus por este problema. Autojustiça, dependência da própria retidão moral. E autojustiça, que é uma confiança própria em sua retidão pessoal, em sua capacidade moral pessoal diante de Deus, é na verdade autoilusão. Porque o versículo 23 declara que todos pecaram e destituídos estão da glória, separados estão de Deus. Esse é o significado da palavra destituídos. Se alguém é constituído, ele entra em um cargo. Se alguém é destituído deste cargo, ele é afastado, ele é tirado, ele é exonerado. Como Adão tinha a presença de Deus. Ele andava diante da luz de Deus, da glória dos atributos de Deus, ouvindo a voz do Senhor, e ao pecar ele foi destituído, afastado da glória, da presença de Deus. E o fato é este, que todos, não somente Adão, mas todos nós pecamos e estamos separados, não temos mérito nem capacidade pessoal, moral, de entrar na presença gloriosa e real de Deus por nossa própria pessoa, por nossa própria retidão. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos estão da glória, das bênçãos, da presença de Deus. E ainda assim, em todo e cada coração humano está ali a semente da autojustificação. Diante de nossos pecados e nossas falhas, ali está a crença em uma suposta retidão moral, que ainda embora eu falhe ou peque, há em mim aquilo que agrada a Deus, algo que me permitirá um lugar no céu, ou com a ajuda de Deus, é claro, angariar a bênção, a misericórdia de Deus. E esse é o grande problema, queridos amigos. Nós somos rebeldes contra Deus e ao mesmo tempo orgulhosos diante de Deus.
Mas não deveria ser assim, não é? Se nós estudamos um pouco da história, se nós conhecemos um pouco o que é ser humano, com tantas guerras, com tantas crueldades, com tantas catástrofes, o império da mentira em nossa geração, a desigualdade gritante em todas as áreas, tanto crime, tanta falha humana, se esperaria que diante do Criador, toda pessoa baixasse a Cristo e reconhecesse a sua incapacidade de justificar-se diante de Deus. Mas ainda assim, a autojustiça, a confiança em uma suposta retidão pessoal é o nosso pior inimigo. Sempre está ali como uma pedra de tropeço, nos impedindo, nos restringindo de ir a Deus como Ele é, santo, justo, reconhecer o nosso pecado e ir a Ele como pecadores para buscar perdão, reconciliação. A autojustiça é o maior impedimento em um relacionamento real com o nosso Criador. Mas não deveria ser assim quando nós pensamos também em termos pessoais, particulares, porque todos nós, cada um de nós, tem uma natureza pecaminosa e um histórico pecaminoso. Pode alguém levantar a mão aqui nesta noite e dizer que não tem um problema com um pecado específico, ou com um montão de pecados na mente, no coração, ou um histórico de muitos pecados diante de Deus? Pode alguém justificar-se a si mesmo diante de Deus, dizer: eu não tenho, eu estou livre de pecado, ó Deus, ó Senhor, não há em mim mancha, tortura, nada que me acuse, que me condene? Acaso alguém pode afirmar isso? E nós pensamos muito elevado sobre nós mesmos. É nisso que está a autojustiça. É uma confiança na própria retidão, na capacidade pessoal. Em outras palavras, colocando em termos assim mais simples, eu não sou tão mal assim. O que quer dizer em termos positivos, o Senhor me aceitará no final das contas. Isso nos impede, queridos amigos, de pensar da maneira correta sobre Deus. Nos impede de pensar em Deus da maneira correta. Essa autojustiça, ela anuvia a nossa visão sobre a pessoa de Deus. É esta a razão de nós reduzirmos a santidade, a grandeza e a glória de Deus, de não nos assustarmos com certas declarações na palavra de Deus, de que Deus irá julgar cada pecador. E não nos toque, não nos move quando nós ouvimos declarações como essa do apóstolo Paulo, que a paga de uma vida de pecados é o inferno. Estas coisas não parecem nos surpreender, porque a nossa autojustiça não nos permite ver Deus como Ele de fato é. Essa autojustiça ou autorretidão moral, bem, ela te restringe de sentir a tua vergonha pelos teus pecados. É por isso que muitas vezes nós conseguimos fazer um número de coisas tão vergonhosas diante de Deus e nós não sentimos a gravidade disso. Essa autojustiça, ela nos dissuade então de ir a Deus buscar o seu perdão, a sua misericórdia, porque nós nos justificamos diante de Deus. Bem, confiança na própria justiça, na própria retidão, ela se manifesta em nós de muitas maneiras. Bem, às vezes essa autoconfiança, ela toma uma forma religiosa. Como eu mencionei, se você abrir comigo neste caso, está em Lucas, no capítulo 18, o caso do fariseu e do publicano. O Senhor declara estas palavras e Ele ilustra esta verdade. Lucas 18, 19, diz assim: Jesus disse: por que me chamas mestre? Bom, perdão, ninguém é bom senão um. Perdão, queridos, eu estou no texto errado. Me fugiu a referência, mas você sabe muito bem. 2 homens entram no templo para adorar a Deus. Um publicano, um traidor da pátria. Um outro, um profissional da religião, um fariseu. Ao orarem a Deus, nos diz o Senhor Jesus, um ora consigo mesmo dizendo: te agradeço a Deus porque eu não sou como este publicano. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não esqueço nada. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou assim.
E o outro nem mesmo conseguia levantar a sua cabeça de vergonha, porque os olhos de Deus Santo estão sobre ele. E batia no seu peito um símbolo semítico, não é, de vergonha, de comoção, e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. A autojustiça, a autojustificação, ela toma uma forma religiosa. E é muito triste esta forma, porque ela nos mantém longe de Deus. Todos os sistemas religiosos na história, a parte do cristianismo bíblico, são essencialmente sistemas de autojustiça. Estes sistemas dizem assim: nós vamos te ajudar, contanto que você pague isso aqui, ou mantenha essas regras, ou permaneça nessa cartilha, nós vamos te ajudar. Você consegue, você precisa seguir isto aqui e isto aqui mais. Há algo em você, Deus te dá uma força e você chega lá. Todos eles, intrinsecamente, são baseados em obras meritórias. Você consegue alcançar. Isso, naturalmente, dissuade uma pessoa de buscar uma verdadeira união com Deus, que vem apenas somente pelo reconhecimento de pecados, arrependimento e fé no Salvador. Se uma religião me diz que eu estou apto, com a ajuda de Deus ou do sistema religioso, a agradar a Deus, a ascender moralmente a um padrão aceitável por Deus, então este é um sistema de autojustiça, está em mim. E isso me impede, é um estorvo, é uma barreira em meu caminho de ir a Deus, que é a fonte de perdão e de justiça para reconciliação e salvação. Assim, não é de se admirar que a autojustiça é a barreira número 1 no caminho de um pecador para Deus. É claro que é. Todos os sistemas religiosos, a parte da palavra de Deus, dizem isso. Você está apto, você consegue desenvolver, há em você esse potencial, você chegará. Pense sobre o catolicismo romano, por exemplo, ou sobre a religião muçulmana. Então vem a palavra de Deus, a Bíblia, em contraste com tudo isso e diz: porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Assim, essa autojustiça, ela toma muitas formas. Ela opera dentro de nós da seguinte maneira: você e eu sabemos nesta noite que há coisas erradas com cada um de nós. Coisas que nós fazemos ou pensamos. Então o que nós fazemos quando a consciência nos acusa disso? Ou quando o nosso mal vem à tona aos olhos de todo mundo? Bem, nós justificamos o nosso erro. Nós justificamos o nosso pecado. E o que nós fazemos é um exercício arbitrário da razão, um juízo. O exercício arbitrário do juízo da razão. Nós erramos e falhamos, nossa consciência provoca isso, e nós nos assentamos em juízo para julgar o nosso próprio caso e nos absolver. Nós fazemos uso arbitrário do juízo da consciência. Quero dar exemplos. Recentemente, ou melhor, há um tempo atrás, e isso tem se tornado normal hoje em dia, porque as pessoas nós somos muito astutos em copiar linguagem. Uma pessoa, um artista, que era muito carismático e bem visto na televisão e pelo povo brasileiro, cometeu um ato de violência contra a esposa, muito sério. Isso aí saiu e apareceu na notícia e etc. Essa pessoa perdeu um contrato com aquela rede TV, com aquilo mais, com aquela revista e tudo mais. E um dia ele precisou pôr a cara na televisão e se explicar. E depois de muita coisa que ele disse algo da seguinte natureza: essa conduta que você viu lá, fazendo aquilo que eu fiz, essa conduta que você viu lá, aquele lá não sou eu. Aquele lá não sou eu mesmo. É claro que é. Eu consigo separar eu de mim mesmo. Aquelas coisas que você viu terrível ali, offline, off record, fora da fita, fora da gravação, aquele não sou eu. Você já viu isso? A nossa autojustiça realiza isso, ela opera dentro de nós. E assim nós conseguimos separar nós de nós mesmos e criar uma outra pessoa, e nos justificamos de nossos crimes diante de Deus, e isso se torna um estorvo impeditivo de irmos a Deus da maneira certa para o perdão. Deixa eu dar outro exemplo. Uma certa pessoa sonegava um imposto grande mesmo, por muito tempo, e isso foi aos poucos.
por meios legais, mudando isso aqui, torcendo isso aqui, agindo assim, gradativamente, até se tornar visível, público, que o presidente dessa empresa havia sonegado uma quantidade imensa, muito grande de dinheiro. E ao ser entrevistado sobre isso, tudo veio à tona, ele usou termos realmente impressionantes. Ele disse, pois é, a situação foi assim, e eu me vi nessa situação mesmo. Eu me vi nessa situação. Aqui estou eu, ali está eu estou me vendo lá, não sou eu. Eu fui levado a isso aqui. Essa é a maneira como a autojustiça opera dentro de nós para justificarmos nossos pecados. E nós agimos assim para com Deus, em nossa consciência. Mas toda a essência disso aí é simplesmente para dizer, eu sou uma boa pessoa, eu fui levado por isso. Eu fui levado por essa situação. Provavelmente foi o cabeça, o causador, quem conduziu tudo isso aí, mas eu fui levado pela multidão, eu me vi nisso aí. Foi a multidão que me fez. Todo mundo começou a agir assim, eu me vi lá, eu agi assim também. Assim, a autojustiça se torna uma barreira, um abismo que nos impede de ir a Deus para o perdão, para a salvação, que só vem da mão dele. Um tempo atrás, ouvindo um político fora do país, falando sobre certos meandros em que ele se envolveu e foi preso, uma pena pequena, logo saiu da cadeia e queria voltar à política, e de repente alguém perguntou para ele, como é que você chegou a um negócio de fazer uma coisa dessa? Pois é, eu estava ali, e de repente eu me vi do outro lado da lei. Do outro lado da lei, um criminoso, né, em relação à lei. Eu estava no lado justo, agora eu me vi do outro lado da lei. Poxa, eu me vi do outro lado da lei. Que coisa maravilhosa, não é? Nós ouvimos isso o tempo todo. Há outras técnicas que nós usamos, que a autojustiça opera dentro de nós, pelo pecado, para nos manter longe do Salvador. Uma delas é essa. Nós conseguimos compartimentalizar nossa conduta moral. E nós dizemos assim, sim, eu faço isso, eu sou essa pessoa mesquinha, eu faço isso, ou eu sou uma pessoa que tem um linguajar sujo, ou eu sou egoísta, eu faço essa coisa errada, eu faço isso, mas veja, há um outro departamento de mim também. E eu faço estas coisas maravilhosas aqui, você nunca viu, você nunca percebeu, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, e olha, eu chego no meu trabalho, eu sou pontual, eu cumpro o meu trabalho, e eu isso e aquilo. Não olhe para aquele meu lado mal, aquele meu lado ruim. Olhe para este meu outro lado. Não é? Eu penso sobre este meu outro lado e aquele meu lado ruim, mal, ele desaparece. Bem, assim é fácil sentir-se bem consigo mesmo, não é? Quanto maior a nossa iniquidade moral, observe isso, quanto maior a iniquidade moral de uma pessoa, mais ela tenta justificar, por conta da consciência que nos acusa, justificar o mal em que está vivendo por um comportamento exímio na profissão. Recentemente eu ouvi uma ex-cantora gospel elogiar grandemente um grupo de pessoas específicas que viviam num pecado específico chamado na Bíblia de sodomismo, dizendo são pessoas maravilhosas no trabalho, são extremos profissionais, este pessoal. Mas o que uma coisa justifica a outra? Você percebe? Isso opera em nós. E nós continuamos vivendo no pecado e não vamos a Deus da maneira certa para receber o perdão e a salvação. O maior estorvo para nós é a nossa autojustiça, a nossa autojustificação. Isso te restringe, isso te dissuade de ir a Deus para receber vida. Bem, nós compartimentalizamos então nossa conduta, mas querido amigo, você não pode fazer assim com Deus, porque quando Deus olha sobre alguém, Ele vê o coração, Ele vê o todo, Ele olha em todas as coisas, Ele vê a mancha do pecado, Ele vê o câncer do orgulho que está lá dentro, Ele vê o egoísmo que motiva a ação, Ele vê a sensualidade nos pensamentos da imaginação e a corrupção. Não há como enganá-lo, e Ele registra isso, o coração. Nós não podemos compartimentalizar nosso caráter, nossa moral diante de Deus. Isso que os fariseus faziam.
Eles viviam de externalidades, eles vestiam um uniforme religioso, faziam tudo aquilo que poderia ser feito, o dízimo disso, do quento, do comim, etc, etc, de orar tantas vezes por dia, de lavar as mãos, etc. Mas por dentro o Senhor os chamava de sepulcro caiado. Um sepulcro caiado, polido, bonito, mas por dentro podridão, maldade, ganância, inveja, malícia, hipocrisia. Nós não podemos compartimentalizar nosso caráter diante de Deus. Ele olha o coração, ele vê o todo, ele vê cada detalhe. Nós precisamos de perdão de Deus. Diante de Deus nós estamos condenados, o que significa que o inferno é o nosso destino, sem o perdão de Deus. Eu não quero a Bíblia, então, pastor. Esse versículo está errado, ele diz que todos pecaram e todos estão destituídos, separados, afastados da presença, da comunhão com Deus. Eu não quero a Bíblia, pastor. Eu prefiro Jesus Cristo, eu não quero o apóstolo Paulo. Você vê como o apóstolo Paulo é diferente do Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo é amor, amor, venha como você está, permaneça como você está. Eu não te julgo, viva em teu pecado, eu te aceito em teu pecado. Entre no céu e polua o céu. Paulo não, Paulo fica dizendo, isso aqui não entrará no reino do céu, aquilo não entrará no reino do céu. Eu não quero isso, pastor. Eu não quero essa Bíblia, eu não quero esse versículo de Paulo, todos pecaram. Que história é essa? Você percebe como nós somos? Assim nós agimos. Eu me vi do outro lado da lei. Outra técnica que nós usamos, bem, nós reescrevemos, isso é muito comum nos nossos dias, ela saiu da mente, agora está em todo lugar. Nós reescrevemos os padrões, nós reescrevemos a lei. Por exemplo, Deus diz em uma das suas leis, não adulterarás. O quê? Peraí, me dá uma caneta. Eu vou reescrever isso aqui. Não adulterarás persistentemente. Ou não cometerás tal pecado ao ponto de persistentemente ferir uma pessoa. De vez em quando, tudo bem, não faz mal a ninguém, aconteceu. E assim, eu estou dizendo que as leis de Deus são desproporcionais, são excessivas, vamos modificá-las. Essa é uma outra técnica da autojustiça. Nós fazemos isso dentro de nós, em nossa alma, e isso nos impede de reconhecer o nosso fracasso moral e então de ir a Deus em busca dos méritos de Jesus Cristo para sermos aceitos pelo Pai. Nós fazemos isso, queridos amigos. A lei de Deus diz, não faça isso ou aquilo em nenhuma circunstância. Então, a lei da cultura e do país diz, não. Você vai fazer isso e é permitido agora fazer isso. E mais, se alguém disser que você não deve fazer, nós vamos punir, nós vamos prender, nós vamos criticar. Assim é fácil se auto-justificar quando você transforma todos os pecados em virtude. Mas ouça essas palavras. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu menciono uma outra técnica. Uma técnica que nós usamos, a autojustiça utiliza. Bem, nós avaliamos a nós mesmos, nossa conduta, observe, nós avaliamos nossa conduta moral a partir do padrão de uma vantagem pessoal que nós tenhamos. Por exemplo, a partir de uma posição social. Eu cresci neste meio, eu sempre cresci aqui, no meio do bom e do melhor. Assim, eu naturalmente sou uma pessoa melhor moralmente do que outros. Você percebe como eu ando, como eu me visto, as coisas que eu tenho? Eu sempre tive isso, isso quer dizer que eu sou um pouco melhor. Não é triste, não é absurdo, mas é real. Ou eu tive certo estudo, certa educação, certa carreira, e assim, naturalmente, eu pertenço a uma classe diferenciada de pessoas. Isso já me torna, por natureza, alguém diferenciado. Eu já entrei nesse mundo com um número de vantagens e pontos morais. Eu julgo a minha conduta moral baseada em alguma vantagem pessoal ou social, o berço em que eu nasci. Mas você não está avaliando do ponto de vista moral, você está avaliando do ponto de vista de alguma vantagem. Do ponto de vista moral, a avaliação é esta: todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Há uma outra técnica ainda que nós usamos. Nós usamos a justiça comparativa. Como é que funciona? É muito comum. A minha consciência me acusa do meu pecado que eu cometi. E de repente a minha justiça ela é comparativa. Mas eu não fiz isso tão mal quanto ela. Ela fez muito pior. Mas eu não falei assim como ele. Mas eu não fiz da maneira como ele. Justiça comparativa. Sim, isso é muito fácil quando nós nos comparamos a alguém pior do que nós, né? É fácil nos auto-justificar. Nós temos a tendência de não nos comparar com pessoas que estão num padrão muito, muito melhor que nós, em qualquer área. Essa é uma técnica fácil, porque ela traz alívio fácil. Não foi tão mal assim. E Deus é reduzido, e ela é relativizada em nossa mente. E é por isso que nós chamamos isso de autoilusão, porque isso nada mais do que ilusão, imaginação. Deus permanece santo, queridos amigos. Eu estou tocando em algo muito sério, queridos irmãos e amigos. Eu gostaria que todos atentassem para isso e fizessem um exame do coração. Isso descreve alguém aqui nesta noite? Há ainda uma outra técnica que a autojustiça usa. Bem, nós usamos da psicologia moderna. Para ser mais preciso, nós adotamos o vocabulário da psicologia moderna. Mas você agiu de uma maneira tão soberba, tão orgulhosa. Por que isso? Não. Você está errado. Isso se chama autoestima. É fácil justificar o nosso ego e o nosso orgulho hoje em dia. Eu conheço uma pessoa, e essa pessoa, o marido, falando sobre a esposa ou a esposa do marido, e ele, no relacionamento, ele só faz alguma coisa se for para ter alguma vantagem. Vamos sair? Tem alguma vantagem para mim? Não, então não quero. Só me envolve em alguma coisa se eu posso extrair algo. Isso é narcisismo. Está justificado, está na cartilha da psicologia como um problema, não dá para julgar. Assim nós usamos o vocabulário da psicologia moderna. Por que você gritou daquela maneira, foi rude, foi vil? Por que você agiu de maneira violenta? Não, isso foi autoproteção, autodefesa. Por que você trapaceou? Por que você não jogou nas regras? Por que você enganou, mentiu, roubou, trapaceou? Não. Isso é a lei do mais forte. Afinal, nós cremos na teoria da evolução, isso é seleção natural. Os mais fortes normalmente avançam, os mais espertos, os mais astutos. Se você tem regras, leis e padrões, isso são cercas de arame farpado, você não vai avançar para lugar nenhum. Tire isso aí, siga em frente. Essa é a maneira nova de se pensar. E nós justificamos tudo que é iníquo, mal diante de Deus. Mas deixe-me lhe dizer isso, querido amigo. Deus não está convencido. E no dia de juízo, será a sua lei que será aberta e não o nosso código. Nós seremos julgados baseado na lei de Deus. E naquele dia, saiba disso, de repente aparecerá ali um promotor de justiça e uma testemunha contra nós, chamada consciência. É muito triste porque isso nos impede de ir a Deus da maneira certa. Veja esse versículo de número 10. Comigo mais uma vez. Versículo de número 10, palavras do apóstolo Paulo. Seguindo o raciocínio. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum que se qualifique diante de Deus, justo no sentido completo, nenhum sequer na face da terra. Não há ninguém que entenda o caminho do Senhor, a necessidade de ir a Ele como um pecador, a sua santidade. Não há ninguém que busque a Deus, isto é, que tenha um senso da sua necessidade de perdão. Todos, então, essa corrente de raciocínio, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só que não peque no coração.
A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, o caminho da reconciliação. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que Paulo está dizendo é isso aqui. O primeiro propósito da lei é nos sacudir, é nos abalar. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, todos nós o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. O primeiro propósito da lei é nos abalar e nos levar ao ponto de dizer: aqui está o padrão de Deus, eu não consigo deixar de pecar. Eu não consigo viver um dia da minha vida sem cometer um pecado contra Deus. Eu não consigo viver sem o meu orgulho, sem o meu egoísmo, sem os meus pensamentos sujos. Eu não consigo passar uma semana sem que suba dentro de mim um pensamento de cobiça. Eu não consigo. A lei de Deus diz: não cobiçarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Eu não consigo manter isso. Eu mantenho um, acho que mantenho, não mantenho. Eu quebro os outros 9, eu não consigo. A primeira função da lei é essa. É nos abalar, nos sacudir. Então Deus vem, se interpõe e diz: eu vou te ajudar. Versículo seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele, carne é pessoa, pelas obras da lei, porque pela lei, o que ela traz? Vem o conhecimento de que eu sou um pecador. Eu estou pronto a ser julgado por Deus. Será que eu posso dizer isso? Será que alguém pode dizer isso nesta noite? Senhor, eu estou pronto, pode vir, pode me chamar para o julgamento. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pode alguém dizer nesta noite aqui: eu estou pronto, baseado em meus méritos, em olhando para a minha vida apenas, para prestar contas? Pode perguntar, Senhor, eu te respondo. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus. Então, versículo 21. Observe, queridos amigos. Aqui está o Evangelho. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora se manifestou à parte da lei, sem a lei, a justiça de Deus. Deus nos deu a lei, está aqui, cumpra e viva. E eu tento cumpri-la, eu vejo que eu estou morto porque eu não consigo cumpri-la, mas a parte da lei, separado da lei, ele colocou diante de mim o Evangelho, a justiça de Cristo, Jesus, homem que cumpriu a lei, e ele me propõe essas duas coisas: a lei ou a justiça. Você quer vida eterna, justificar-se diante de mim, cumprindo a lei, está aqui. Ou você deseja a justiça que eu provejo para você, Jesus Cristo. Agora, diz o apóstolo Paulo, Deus manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo de número 22. Ele nos proveu estas duas coisas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui estamos nós, pecadores, nos justificando. A lei vem, nos sacode e nos mostra nossa incapacidade. Nós vivíamos na autoilusão. Está tudo bem comigo e com Deus. Está tudo bem, eu me auto-justifico por meio dessas técnicas. De repente eu encaro a lei de Deus e o padrão de Deus e eu entendo, eu não consigo. Então Deus coloca diante de mim: aqui está quem conseguiu, aqui está a justiça que eu provi, Jesus Cristo. Ele põe diante de mim, a parte da lei, uma outra justiça, uma justiça real, o cumprimento desta pela pessoa de Cristo. Então ele segue dizendo estas palavras: porque isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença nesta noite entre eu e você ou qualquer pessoa. Todos nós pecamos. Não há pedigree religioso que me reconcilie com Deus. Não há cultura, sociedade, pai, mãe religioso que me reconcilie com Deus. Eu sou um pecador diante de Deus, igual ao meu pai, igual à minha mãe. Eu preciso ir a Ele nesta condição de pecador, em busca de perdão, em busca de salvação.
E diante de mim, porque eu não tenho acesso a Deus pela minha justiça, ele propôs uma justiça que é a retidão do seu Filho, a morte sacrificial do seu Filho no lugar de pecadores. Ele diz: venha a mim através de meu Filho, que é a justiça de Deus. Por que ele precisou fazer isso? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência da lei, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Bem, ele proveu esta salvação, esta justiça, na pessoa do seu Filho bendito, Senhor Jesus. Os meus pecados, se eu os encaro e vou a Deus, Cristo pagou. Os méritos que eu devo oferecer e entregar a Deus para entrar no céu e não tenho, Cristo alcançou. A justiça de Cristo Jesus. Eu necessito disso como um pecador. Você necessita, carece disso como um pecador. Meu querido amigo, deixa eu implorar com você, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pare de se enganar. Pare de brincadeiras psicológicas, de tentar controlar sentimentos e não ouvir o que está sendo dito na palavra de Deus. Vá ao Senhor nesta noite. Não há outra solução, não há outro meio. Ele não aceitará de mim ou de você qualquer outra coisa, qualquer bom sentimento. Ele é um Deus justo e por ser justo ele deve julgar, sentar-se no tribunal e julgar. E nós somos esses criminosos e a nossa consciência nos condena. Não permita, não lance para o dia de amanhã como outra técnica psicológica para buscar a Deus. Não diga a ele: mais um dia, Senhor, e eu irei a ti. Não faça isso. Não relaxe, não descanse dentro de si mesmo, conforme a consciência te acusa de pecado. Vá a Deus desta maneira, como um pecador, e você tem acesso a Deus pela justiça de Jesus, e você é aceito por meio de Jesus, e você é perdoado através da fé e dos méritos do Senhor Jesus Cristo Salvador. Ouça essas palavras para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está logo a vanglória, a autojustiça? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Bem, pense sobre os padrões de Deus e você não mais se auto-justificará diante dele. Todos os santos padrões de Deus, como nós falhamos, como são muitos os nossos pecados, um deles é suficiente para nos barrar no céu. O céu é um lugar de santidade e glória. E a única maneira de pecados serem removidos é serem perdoados. E para serem perdoados eles devem ser pagos e a punição deve ser exercida. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Mas não é suficiente saber disso, querido amigo. Se você tem uma enfermidade que vai te levar à morte, não é suficiente saber que tem um remédio. Você deve tomá-lo, você deve encarar teu pecado, ir ao Senhor Jesus Cristo. Pense sobre o estado do teu coração, todos os pensamentos maus e todos os atos. Então pense sobre o Senhor Jesus vindo a este mundo. Pense sobre a compaixão da pessoa do Senhor Jesus Cristo vindo a este mundo por pecadores como nós. Ninguém tem amor maior do que esse. A maior barreira para você encarar o teu pecado é essa. É a autojustificação. Ouça essas palavras. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Pai de misericórdias, quão relutante nós somos, ó Senhor, e quão grande, poderoso e sutil é o pecado que habita em nós, para nos cegar, para nos enganar, para nos iludibriar e nos restringir e nos estorvar de ir a Ti da maneira
correta como pecadores, em busca do perdão em súplicas ao Deus vivo. Graças te damos por tua palavra, graças te damos por estas declarações que argumentam com a nossa consciência. Vem, Senhor, e cumpre a tua obra e propósito pelo teu Espírito. Convence também cada coração do pecado, da justiça que é Jesus Cristo, que o Senhor proveu para o pecado, e da certeza do juízo vindouro. E leva muitos nesta noite, pelo teu imenso amor, imensa compaixão, ao arrependimento de seus pecados e à fé verdadeira no teu Filho bendito, para a salvação, para a vida eterna. Nós te rogamos, ó Senhor, isto em o nome precioso de Jesus e para o teu louvor. Amém.